É Deus que ensina você. Você é o discípulo, você não é nada. Lembra que um dia você não existia nessa face da terra. Quantos anos você tem? A palavra de hoje é muito sofrida, porque ela está falando de provação, ela está falando de perseguição, ela está falando de morte. Veja que só foram 3 anos que aguentaram ele na terra falando. 3 anos. O homem começou a falar, 3 anos não deram mais conta. 3 anos. O homem começou a falar, só deu 3 anos. A palavra dele era tão forte que não aguentaram, não resistiram, deram um jeito de prender e matar. E se fizeram isso comigo, farão com vocês. Se odiaram a mim, odiarão vocês. Se prenderam a mim, prenderão vocês. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Gente, estendam, a palavra de Deus é forte. E nos dias atuais, a palavra de Deus está estremecendo essa terra. Portanto, se você quiser ser cristão, para agradar as pessoas, você nunca vai conseguir. Escuta o que eu estou falando. Você nunca vai ser cristão se você quer agradar as pessoas. Ser cristão é aquele que está preocupado em agradar a Deus, mesmo que desagrade todo o resto. Você está entendendo, sim ou não? Vivemos num mundo onde muitos se acham acima de Cristo. Eu quero dizer para você que Cristo está acima de todo e qualquer artista. Cristo está acima de todo e qualquer ser humano. Deus está acima de todo e qualquer governante. Deus está acima de toda e qualquer pessoa. Deus está acima de todos. Então agora é mais do que comum a gente ver pessoas cristãs, a gente vê pessoas católicas, a gente vê pessoas que seguem Deus, que carregam Bíblias, que vão para as missas, mas elas começam a dizer, eu não concordo com isso e não concordo com aquilo. Ora, mas está na palavra de Deus. Ora, mas eu não concordo. O que nós estamos vendo no mundo de hoje? O mundo pagão, o mundo anticristão, não tem medo de falar e não tem medo de ensinar. A gente está vivendo num mundo onde influencers deste mundo, que não seguem a palavra e não seguem os valores cristãos, aí vem os cristãos e estão dando mais crédito a eles do que a igreja. Vocês estão vendo isso ou só eu? E infelizmente esse povo tem os maiores meios nas suas mãos. Então eles disseminam essas ideias, essas ideologias nas séries, nos filmes, no cinema, na arte, na internet, em tudo que é lugar. E vão jogar um monte de coisas sobre você, coisas bonitinhas, palavras que são inclusive aceitas por nós, mas usadas por eles do jeito errado. Então vão dizer, você é muito radical, você é muito preconceituoso, você é muito isso, você é muito aquilo, e vão jogar esse monte de coisas em cima de nós, e nós muitos ficarão com medo de viver o Evangelho. Todos os dias está caindo uma tempestade de ideologias na sua cabeça, mas quando uma ideologia cai sobre você, você tem que olhar para aquela ideologia, para aquilo que estão lhe falando, para aquilo que estão lhe ensinando, e falar assim, mas isso está de acordo com o Evangelho? Se tiver de acordo com o Evangelho, você segue. Mas quando você perceber, ora, mas isso não está de acordo com o Evangelho, então é mentira, então é ideologia. Descarta, renuncia e fala, eu prefiro seguir o mestre do que as ideologias que estão nessas séries, que estão nesses filmes, que estão nessas novelas, que estão nessas mentiras. A palavra de Deus, quem vivê-la com a dureza que ela tem, vai colocar você no céu. E se você quiser viver uma palavra light do mundo, uma palavra gostosa do mundo, uma palavra prazerosa do mundo, dita por qualquer pessoa que seja deste mundo, você não vai ganhar a vida eterna. Ou você acha que a palavra dos homens é capaz de salvar você? E portanto, eu não sei de onde nós estamos tirando um cristianismo onde eu não mais quero ouvir a palavra, onde eu não mais quero ouvir o que a igreja fala, mas dou mais atenção e acredito no que a artista está falando. Eu dou mais importância a um artista que não segue a palavra de Deus do que a palavra de Deus. Então nós estamos vendo hoje um monte de cristãos que já dizem não concordar com a Bíblia, que já dizem não concordar com a palavra.
Muitas ideologias imundas e nefastas estão sendo propagadas. Vão oferecer para você um caminho mais fácil, vão oferecer para você um caminho mais agradável. Ora, é assim que o diabo vem mesmo, com um caminho mais fácil, com um caminho mais agradável. A palavra de Deus vai parecer dura, e é por isso que muita gente está questionando, porque a palavra de Deus é dura, ué. Eu não acredito numa igreja que ficar presa em uma catacumba. Não podemos falar o que nós cremos, não podemos falar o que nós acreditamos, porque eles não vão gostar de nós, porque eles vão nos rejeitar, porque eles vão nos processar, porque eles vão nos prender. Então vamos ficar todos quietinhos, não vamos falar o que cremos, não vamos falar o que pensamos, porque nós não queremos machucar ninguém. Vamos ficar aqui. Eu não acredito numa igreja dessa. Essa igreja é covarde, essa igreja seria uma igreja covarde, essa igreja seria uma igreja covarde. Você está preocupado com você mesmo, você está preocupado com a sua imagem, você está preocupado com a sua vida. Quando eu não me preocupo mais com a minha vida, eu não estou mais nem aí, essa é a verdade. Se eu não me preocupo mais com a minha vida, eu não estou nem aí. A minha missão é anunciar o Evangelho, com amor, com respeito, com amor, com amor, com amor. Mas pregar. Eu não posso ser covarde. Vivemos num mundo onde as pessoas querem ouvir o que lhe agradam e não o que precisam. Jesus não falava para aquele seu povo o que agradava aquele povo, mas Jesus falava o que eles precisavam. Jesus não fica passando a mãozinha na nossa cabeça, Jesus não esconde de nós a verdade. E aqui o nosso Senhor é muito especial, porque Jesus não nos nega a verdade. Jesus é aquele que fala o que tem que ser dito. Para ser cristão nos dias de hoje não pode ter medo, porque o ataque vem, a afronta vem dentro da sua família, a afronta vem dos seus amigos. E simplesmente porque você vive os valores cristãos, simplesmente porque você pensa como cristão, podem ter certeza. Por exemplo, hoje o Frei tem uma determinada expressão. Para mim seria muito mais fácil se eu ficasse dentro de casa, sentado, assistindo uma televisão, quietinho no meu canto. Eu viveria uma vida tranquila até o final da minha vida, vivendo a minha fé. Mas sabe o que seria isso de mim? Covardia. Covarde. Todos vocês poderiam ir lá bater na minha casa e dizer: Frei Gilson, sai daí, seu covarde. Deixa eu dar um testemunho pessoal. Eu, quando era menino, 13 anos, 14 anos de idade, eu estava do lado de vocês, sentado, e ouvindo PHN. Eu comecei a me converter com 13, 14 anos. Eu vivia com meus amigos da bagunça na escola. Eu ia para a escola só para fazer bagunça. Eu aprendi na escola muita coisa errada, as ideologias, os valores errados. Eu me lembro quando eu estava na 7ª, 8ª série, eu comecei a me converter. Eu comecei a viver diferente na minha escola. Passei por aquele processo de zombaria, começaram a me zombar. Olha aí o beato, olha aí o padre, olha aí não sei o que. Se bem que quando me falava que era padre, de fato eu virei padre. Olha aí, tá vendo? E eu me lembro que com 13, 14 anos eu ia para minha escola, e na hora do recreio, na hora do intervalo, eu reuni, os jovens queriam sentar do meu lado, e eu falava de Jesus para eles, e eu falava das coisas da fé, e eu falava das ideologias deste mundo, e eles escutando. Quantas vezes eu levei violão para a escola, reuni os alunos todos, os amigos todos, professores. De repente, eu lembro que eu cantava Ninguém Te Ama Como Eu na escola, e via professor chorando, porque quando eu passei pelo processo de conhecer a verdade, eu disse: a verdade que eu conheci não pode ficar só para mim, o meu irmão tem que conhecer essa verdade. Você está entendendo? O Jesus que eu tenho, eu quero que um dia você tenha, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. E aderindo Jesus não vai ter jeito. Você vai ter que aderir os pensamentos dEle, o jeito de Ele viver, e você vai expulsar toda a mentira da sua vida. Aderindo Jesus, esse processo é natural. E veja, por que eu quero falar a verdade para o meu irmão? Porque eu não amo ele? Porque eu odeio ele? Porque eu não gosto dele? Muito pelo contrário, eu te quero tanto bem que eu estou vendo você no erro, eu estou vendo você numa ideologia que você está sendo enganado. Estou aqui para te falar a verdade, para que você seja libertado e para que você tenha a vida de Jesus, que é muito mais feliz do que a vida que você está levando.
Portanto, eu quero deixar uma coisa muito clara, e cada vez isso tem que ficar mais claro para nós. Nós cristãos, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra Satanás e suas obras. A nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é o que nós estamos vivendo aqui este final de semana. A nossa luta é contra as práticas pecaminosas. Você está entendendo isso? A nossa luta é contra demônios. A nossa luta é contra principados e potestades. Irmãos, a nossa luta não é contra homens. A nossa luta é contra demônios. Jesus está dizendo para você: não tenha medo. Não tenha medo. E uma coisa que você precisa entender: Jesus está dizendo, não tenha medo de quem? Dos homens. Então, isso é muito importante a gente entender. Nós cristãos não estamos em luta com pessoas, inclusive com aqueles que vivem o erro, inclusive com aqueles que pregam o erro, inclusive com aqueles que ensinam o erro. A nossa luta não é contra essas pessoas, porque senão nós deixaríamos de ser cristãos. Se nós começássemos a lutar contra pessoas, a nossa luta é contra o pecado que elas praticam. A nossa luta é contra o pecado que eu também pratico. A nossa luta é contra as ideologias que vão contra a palavra de Deus. A nossa luta é contra tudo que não agrada a Deus. A minha luta não é contra pessoas. A minha luta é contra pecado. Então não é brigar opinião. Não tenha medo de falar a verdade para alguém, porque a verdade é o melhor que você pode oferecer para alguém. Eu não estou pedindo para você chegar na sua faculdade, na sua escola e ficar brigando opiniões. Senão a gente vai começar na internet a ter briga. Eu não estou falando para você agora brigar, ficar brigando, isso aí não resolve nada. Briguinha na internet. Eu penso assim, você pensa assim. Eu não estou pedindo para você ficar discutindo opinião com ninguém. Eu não estou pedindo para você agora se encontrar com seu amigo e ele fala uma coisa, você fala outra, e os dois ficam bravos. Não, isso é outra coisa. Isso não é evangelização. Não é uma briga de ideias, e quem tem a ideia mais forte ganha, ou quem tem os argumentos mais fortes ganha. O que eu estou propondo para vocês é o anúncio da verdade, e a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus está vendo o que você pensa, Jesus está vendo você na faculdade, Jesus está vendo você na sua escola, Jesus está vendo você na sua casa. Jesus sabe se você é um covarde ou não. Se você se declarar ao meu favor, você vai ficar a favor de quem? Dos artistas, daqueles que pregam ideologias? Você vai ficar a favor de quem? A meu favor ou a favor deles? Quando a coisa pegar, quando a coisa apertar, quando o assunto for delicado, você vai ficar a favor do mundo ou a favor de mim? Se você ficar ao meu favor, se você se declarar ao meu favor, olha a promessa de Jesus para você: também eu me declararei em favor de você diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar. Olha que interessante, lembra que eu falei para você? Não é uma luta de ideias. A gente quer levar para o mundo uma pessoa. Então veja que Jesus está falando, não está falando assim, aquele que negar as minhas doutrinas. Não, o relacionamento é com Ele. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Uma coisa que incomoda o diabo para valer é a verdade. Porque a verdade incomoda os mentirosos. E quem é o pai da mentira? O diabo. Veja, Jesus continua dizendo: para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Jesus está dizendo que o discípulo deve ser como o mestre. O seu modelo é o mestre. O seu modelo não são as pessoas deste mundo. O seu modelo não são as ideologias deste mundo. O seu modelo é o mestre. A maior glória do discípulo é ser como Jesus. Se você for o cristão que você deve ser, Jesus está dizendo que você não será compreendido neste mundo. Se você quer ser de Cristo, Jesus está falando: quer me seguir? Se prepara para a perseguição. Ou você acha que você está garantido que você vai para o céu? Ora, meus queridos, se a Jesus chamaram de Beelzebu, vão chamar você de quê, se você for um cristão de verdade? Jesus tinha uma palavra que bagunçou com as pessoas da época, bagunçou com os pensamentos da época. E veja, você vai ser perseguido.
Se você for um cristão, como você deve ser? Não pensa que todo mundo vai te aplaudir, te amar e te abraçar e dizer, e colocar você no pedestal e dizer: olha que bonito, temos um jovem aqui nesta rua, temos um jovem nessa escola cristão. Não, eu tenho escutado jovens com frequência me dizendo algo que é alarmante. Quando o jovem fala de Jesus na sua escola, quando o jovem fala de Jesus na sua faculdade, muitas vezes ele está sendo perseguido. É um amigo que deixa de falar com ele, ele está sendo cancelado. A gente precisa ter um posicionamento neste mundo, primeiro para salvar as nossas almas e depois salvar as almas do máximo de pessoas que nós pudermos. Sairmos das nossas casas, das nossas catacumbas e subirmos aos telhados e anunciarmos com alegria, com amor, que Jesus é o Senhor e que o mundo precisa dessa salvação. Está na hora de a gente começar a falar às claras para o mundo a palavra de Deus. Vivemos numa geração onde se preocupa mais com o corpo do que com a alma. Você mais tem cuidado da saúde do teu corpo do que da saúde da tua alma. Não é problema cuidar da saúde do corpo. Agora está errado quando você cuida mais da saúde do corpo do que da saúde da alma. Não que a academia você não possa fazer, mas tem gente que está gastando mais tempo com o corpo do que com as coisas de Deus. Você faz mais academia do que reza. Estou errado? E Jesus está dizendo que nós não devemos temer a morte do corpo. Meu querido, para de temer a morte do corpo. Esse é um processo natural que todos nós vamos passar, uns mais cedo, outros mais tarde, uns por doenças, outros por acidente, não sei, cada um vai de um jeito. Todos aqui vão passar pela morte, a não ser que Jesus volte. Aliás, o mundo de hoje prega que não tem mais inferno. E veja, se não tem mais pecado, não tem mais inferno. Se não tem inferno, também não tem o céu. E se não tem pecado, também não tem um Salvador. O próprio São João vai dizer: ora, se você diz que não tem pecado, você faz de Deus um mentiroso, porque ele morreu diz ele que veio na cruz para morrer pelos nossos pecados. Se você diz que não tem pecado, então ele é um mentiroso. Vivemos numa geração onde não existe mais pecado, onde não existe mais inferno, e Jesus está dizendo: sim, tem um inferno, e eu quero que vocês temam o inferno, eu quero que vocês se esforcem para não ir para lá. Jesus disse aos seus discípulos, o Senhor disse a nós, que dizemos que somos seus discípulos, que dizemos que seguiremos seus passos, então somos discípulos de Cristo. Então Deus está dizendo aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Isso é muito importante. Não é você que ensina a Deus, não é você que mostra a verdade para Deus, não, Ele é a verdade. Ele que ensina e a gente aprende. Que arrogância e petulância, aquele que não é nada querer ensinar aquele que é tudo. Que arrogância, que petulância, aquele que não existia querer ensinar aquele que sempre existiu. Deus não precisa que ninguém lhe ensine a verdade. Deus não precisa que ninguém lhe ensine o caminho. Ora, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Você não precisa ensinar Deus nada. É Deus que ensina você. Você é o discípulo, você não é nada. Lembra que um dia você não existia nessa face da terra. Quantos anos você tem? E Deus sempre existiu e sempre existirá. A Ele a glória para todo sempre, hoje, ontem, hoje e sempre, para a glória de Deus Pai, amém. Por isso eu digo para vocês jovens que aqui estão, eu dou esse conselho para você: por nada viva numa vida de pecado mortal. Você tem que ser aquele que sempre está em estado de graça, sempre. Nós temos que ser cristãos que tememos o inferno, mas mais do que temer o inferno, porque nós amamos a Deus, nós queremos estar com Deus, nós queremos estar no paraíso. O paraíso é o nosso lugar. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Jesus está dizendo: olha, fica tranquilo, nada acontece sem o meu consentimento. Fica tranquilo, porque a tua vida está em minhas mãos. E isso no mundo de hoje precisa ser dito. Nós valemos mais do que os animais. Lembra que o animal não vai nem para o céu nem para o inferno. O animal não tem alma espiritual. Os animais não precisam lutar para serem salvos. Você nunca vai ver um cachorro se confessando.
Você não vai ver os animais procurando uma igreja. Você não vai ver os animais procurando viver a verdade, porque eles não precisam, eles não têm alma espiritual. Você tem alma espiritual, ou seja, para ir para o céu, você precisa lutar para ir para o céu. Você só pode ir para o céu se você aceitar Jesus como teu único Senhor e o teu único Salvador. Quando você estiver com espírito de covardia, vai ver a vida dos apóstolos, e você vai se inspirar de homens que não foram covardes diante do Evangelho. A fé cristã é uma fé cheia de pessoas com coragem de anunciar o Evangelho. Quantas vezes, por exemplo, na história da igreja, o Coliseu, fizeram, tipo aqui um estádio, e no Coliseu soltaram leões para matar os cristãos, e era só eles dizerem e abandonarem tudo que eles criam, eles dizerem que eles abandonam Jesus, mas eles diziam: não, nós não abandonamos Jesus, nós não abandonamos a fé, e eles viraram um espetáculo para todos que estavam ali. Eles tinham coragem. A soberba faz parte do espírito encardido, e portanto, quando o ser humano não mais pergunta para Deus o que é certo, o que é errado, quando o ser humano, ele quer decidir sozinho o que é certo, o que é errado, ora, então o ser humano se tornou Deus de si mesmo. Jesus está falando para os seus discípulos: se você quiser ser meu discípulo, você não pode ter o comportamento de Adão e Eva, que quiseram ser deuses de si mesmo. A soberba faz parte do espírito diabólico que tentou Adão e Eva, e veja, desde o Gênesis, a tentação era: vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Vocês não precisam de Deus dizendo para vocês o que é certo, o que é errado. Se vocês comerem daquele fruto, vocês poderão fazer o que vocês querem. E eu estou dizendo para vocês: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Jesus está falando de duas mortes. E se algum dia você negar Jesus, pode acontecer, porque nós somos fracos. Pedro apóstolo um dia negou Jesus. Se um dia você negá-lo, faça como Pedro, que chorou amargamente de ter negado a verdade, e volte, porque Jesus te perdoará, e você terá a segunda chance para anunciá-lo, para não negá-lo mais. Se você negar Jesus, arrependa-se, mas nunca mais negue o nosso Senhor. E se você fizer isso, Deus também não vai negar o seu acesso ao céu. Amém.